Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós teremos a aula 19 que fala sobre volumes. E na aula de hoje nós vamos falar sobre caixas, mais especificamente sobre o volume dessas caixas. A nossa apostila traz 3 diferentes tipos de caixas. Uma caixa 1, no formato cúbico onde todas as arestas possuem medida 2 cm. Uma caixa 2 que possui medidas 4, 1 e 2 cm. E uma caixa 3 que possui medidas 8, 1 e 1 cm. E em seguida, o texto da nossa apostila deixa bem claro a diferença que há entre a área da superfície total e o volume de uma caixa. A área da superfície total de cada caixa pode ser obtida pela soma das áreas de cada parte utilizada para confeccioná-la. Para calcular o volume de uma caixa cúbica ou de um paralelepípedo, multiplicamos as 3 dimensões. Estando claro isso, o nosso livro pede para que preenchamos a tabela calculando a área da superfície e o volume de cada uma dessas caixas. Vamos começar pela caixa 1. E eu trouxe aqui uma planificação dessa caixa 1. Ou seja, é como se abríssemos esse objeto, podendo assim visualizar cada uma das faces laterais. Note que por se tratar de um cubo, todas as faces laterais são iguais e tratam-se de quadrados cuja medida da aresta é 2. Portanto, a área desse quadrado é igual a 2 ao quadrado. Como esse cubo possui 6 quadrados destes, a área da superfície pode ser calculada por 6 vezes o 2 ao quadrado, ou seja, 6 vezes 4, que vai dar igual a 24 centímetros quadrados. E para calcular o volume, como mencionamos anteriormente, basta fazer a multiplicação das 3 dimensões da caixa, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Neste caso, podemos escrever 2 ao cubo, o que resulta em 8 centímetros cúbicos. Agora vamos para a caixa 2. Novamente, eu trouxe um esquema da planificação dessa caixa. Perceba que esta caixa possui 2 faces iguais, as frontais. Outras 2 faces iguais seriam o topo e a base. E outras 2 faces iguais seriam as faces laterais. Desse modo, nós temos que se concentrar no cálculo de cada uma dessas áreas, e aí então a gente pode simplesmente multiplicar por 2. Temos então que uma das áreas será do retângulo cujas medidas são 4 e 1, portanto a área é 4 vezes 1. A área lateral será do retângulo de medidas 1 e 2, portanto a área será 2 vezes 1. E a área frontal será do retângulo de medidas 4 e 2. Portanto, a área será 4 vezes 2. Porém, no cálculo da área de superfície, perceba que todas essas áreas são duplicadas. Então, deste modo, colocamos aqui 2 vezes a soma de cada uma dessas áreas. E assim teremos 2 vezes o 4 vezes 1, mais o 2 vezes 1, mais o 4 vezes 2, igual a 28 centímetros quadrados. E como vimos, para calcular o volume é bem mais simples, basta multiplicar as 3 medidas da caixa. Portanto, teremos 4 vezes 1 vezes 2, que é igual a 8 centímetros cúbicos. E finalmente vamos para a terceira caixa. Novamente eu apresento um esquema da planificação dessa caixa, e aqui podemos perceber que ela possui 4 faces semelhantes entre si e as 2 faces laterais também semelhantes entre si. Portanto, basta calcularmos a área desse retângulo de medidas 8 por 1, ou seja, 8 vezes o 1, e a área dos retângulos das faces laterais, de medidas 1 e 1, ou seja, a área 1 vezes 1. Note, portanto, que no cálculo da área da superfície, teremos 4 vezes a área daquele retângulo de medidas 8 por 1, mais 2 vezes a área daquele retângulo de medida 1 por 1. Ou seja, 4 vezes o 8 mais 2 vezes o 1. E isso vai resultar num total de 34 centímetros quadrados. E por fim, para calcular o volume desta caixa, sabemos que basta multiplicar as 3 medidas que a compõem, ou seja, o 8, o 1 e o 1. Portanto, o volume será 8 vezes 1 vezes 1, que é igual a 8 centímetros cúbicos. E aí a nossa apostila faz a seguinte pergunta: o que podemos concluir sobre a área da superfície total e o volume dessas caixas? Aqui eu vou sugerir que você pause o vídeo, pense um pouquinho e tente responder essa pergunta.
e logo após a gente volta com a resposta. Pronto, vamos ver a resposta? Podemos notar que as 3 caixas possuem diferentes áreas, porém todas elas possuem o mesmo volume. E a outra pergunta que a apostila faz é: qual dessas caixas tem o menor custo de produção? Novamente eu vou sugerir que você pause o vídeo, tente responder essa pergunta e logo mais eu volto com a resposta. Pronto, vamos ver a resposta? Como as caixas apresentam todas elas o mesmo volume, o que vai fazer a diferença é a quantidade da área da superfície dessas caixas. Portanto, quanto maior a área da superfície, maior o material utilizado. E assim podemos concluir que a caixa com um menor custo vai ser aquela que possui a menor área de superfície, ou seja, neste caso, a caixa número 1. Lembre que para calcular o volume de uma caixa, falamos que basta fazer a multiplicação das 3 medidas. Note que a multiplicação das dimensões A por B é equivalente ao cálculo da área da base desta caixa, ou ainda podemos chamá-la de poliedro. Mas o que é um poliedro? O poliedro é um sólido com muitas faces e cada uma delas é um polígono. Particularmente agora, estamos estudando um tipo específico de poliedro que a gente chama de prisma. Os prismas são poliedros formados por 2 bases iguais e as suas faces laterais são compostas por quadriláteros. Se esse prisma for um prisma reto, ou seja, as arestas laterais formam um ângulo de 90 graus com as arestas da base, então essas faces laterais serão compostas por retângulos. E para calcular o volume de qualquer prisma, a gente faz o mesmo cálculo, ou seja, a área da base vezes a altura. E vamos então para um exercício exemplo. Utilize a fórmula para calcular o volume do prisma triangular a seguir. Sabemos que precisamos calcular a área da base vezes a altura. Note que neste caso temos a altura sendo a medida de 12 centímetros, porque a altura sempre será essa medida de distância que há entre os polígonos das bases. E na base nós temos um triângulo retângulo cujos catetos são 8 e 15. Sabemos que a área de um triângulo pode ser calculada pela fórmula base vezes a altura dividido por 2. E pelo fato desse triângulo ser um triângulo retângulo, os próprios catetos são a base e a altura desse triângulo. Portanto, teremos 8 vezes 15 dividido por 2 vezes a altura 12. 8 vezes 15 dá 120 e dividindo 120 por 2 teremos 60, portanto o volume é 60 vezes 12, o que resulta no valor de 720 centímetros cúbicos. Já mencionamos que essa fórmula, área da base vezes a altura, serve para calcular o volume de qualquer prisma. Contudo, ela também serve para calcular o volume de um cilindro, que é uma espécie de um prisma especial. Especial porque na base nós não temos um polígono, mas sim um círculo. Mas a ideia é justamente a mesma. E como a área de um círculo pode ser calculada por π vezes o raio ao quadrado, teremos que o volume do cilindro pode ser calculado pela fórmula πr² vezes h. E vamos supor um exemplo em que a altura desse cilindro é 10 cm e o raio é de 2 cm. Vamos calcular esse volume. Assim, teremos que o volume é π vezes o raio 2 ao quadrado vezes a altura 10. 2 ao quadrado é 4, vezes o 10, teremos, portanto, o volume como 40π centímetros cúbicos. E se você desejar, ou caso o exercício pedir, você pode utilizar a aproximação do π como 3,14. E fazendo a multiplicação do 40 por esse 3,14, obteremos um volume de 125,6 centímetros cúbicos. Fechou, galera? Então é isso. Partiu exercitar. Façam lá a leitura do capítulo referente à apostila e eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios 1, 3, 4A das páginas 56 e 57 e também o exercício 1 da página 64. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!